Você está preparado para ouvir a mensagem de Deus nessa manhã? Sim ou não? Sim. Você crê que Deus vai falar ao seu coração? Sim. Deus é bom? Por tudo. Ele é bom. E no Dia dos Pais, eu vou trazer uma mensagem em direção aos pais, às mães, aos filhos. E quem não tem o pai, tem o pastor, né? Que também representa um pouco o pai, que cuida das ovelhas e ajuda elas a caminhar, não é verdade? Você já pensou em ir embora? Olha, até gostei dessa inclinação aqui do púlpito, que eu consigo enxergar também os slides. Foi bom aqui, ó. Não sei se vai pegar, né? Você já pensou em ir embora? Adeus. Eu já vi a minha mãe indo embora e meu pai indo atrás dela, depois de muitas brigas, discussões. Um dia minha mãe falou tchau, pegou as coisas dela, botou na bolsa, e eu olhando aquilo, né, ainda era criança, tinha uns 10 anos, fiquei assim, né, vai não, né, ou então me leva junto. Ela, não, eu vou sozinho, depois a gente vê o que vai acontecer. E aí meu pai foi atrás até o ponto de ônibus e convenceu voltá-la. Eu não sei se foi muito bom não, porque muitas vezes é muita briga, precisa a intervenção da polícia, da justiça e principalmente a divina. E se não houver de uma forma uma mudança, ninguém merece ficar sofrendo com um homem que te agride verbalmente, às vezes até fisicamente. Então, embora eu também já pensei nisso, em ir embora, não, eu falo que eu ainda, se isso um dia acontecer, eu gostaria que seja para a eternidade, ir embora para a eternidade, e não sair da minha família indo embora. Então eu peço, Deus, chegou a hora, o Senhor me leve para a eternidade, não me deixe ir embora antes, aqui na terra da minha família. Mas existe o ninho cheio, né? A família cheia, e o ninho vazio também, sem ninguém. Mas você, como filho e filha, já pensou em ir embora? Até logo, vou embora. Muitas vezes os pais criam os filhos para voar, e muitas vezes é uma porta de emprego e ele tem que se mudar e vai embora mesmo. A princípio, eles vão embora quando casam, tem a sua casa e vai morar com o seu esposo, com a sua esposa. Não é isso que acontece? Mas outras podem sair porque acham que os pais atrapalham ele ou ela, não aguenta mais. Algumas pessoas querem ir embora porque sofrem abusos dentro de casa e dão até logo para os pais porque não querem viver nessa situação, que deve ser muito terrível, ser abusado ou abusada dentro de casa pelos pais. Mas você muitas vezes, ou eu, pensamos em ir embora porque quero mais liberdade, quero mais autonomia, quero a minha independência, não quero que ninguém fale o que eu tenho que fazer, se eu tenho que arrumar a cama, se eu tenho que ajudar em casa. Então muitas vezes os filhos decidem ir embora por qualquer coisa. E eu digo que o importante é saber a hora certa de ir embora. De repente vai estudar fora e precisa ir embora, mas é por um tempo, depois volta. Ou alguns vão por causa da obra de Deus. Quantos e quantos missionários e missionárias foram embora e largaram tudo. Mas eu e você precisamos entender que tem uma hora certa, e sair na hora certa pode ser desobediência a Deus, e aí é muito ruim.
pode ser por orgulho ou vaidade, e muitas vezes somente para curtir a vida, farrear e gastar tudo. Por isso, nessa manhã, convido você a fazer a leitura comigo da Palavra de Deus. Vamos fazer essa leitura em pé? Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Quem conseguir ficar em pé, em reverência à palavra, eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. Combinado? Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai para e o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele matar a cidade Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me ele e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o achou, seu pai ele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 23. Trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou outros criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não recuperar. Saindo, porém, procurava conciliar. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou os teus bens como benefício, tu mandaste matar para ele não cessar. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos resguardássemos e nos alegrásemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos e repita comigo essa oração. Todo-Poderoso,
Fala comigo nessa manhã. Eu preciso, eu desejo ouvir a tua doce voz em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem é A Herança do Pai. Vamos repetir? Somente as mulheres? A herança do Pai. Somente os homens? A herança do Pai. Somente os juniores? Somente as crianças? A herança do Pai. Em Salmo 127, versículo 3 diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Então, nós somos herança de Deus. Todos nós somos herança de Deus, porque um dia nós fomos filhos. Você pode ser ainda filho dos seus pais. Eu já não tenho meus pais, mas eu também um dia fui filho deles. Hoje eles não estão mais aqui. Hoje eu sou pai do Jonas. E vocês também foram filhas e filhos de seus pais. Mesmo que eles não estejam mais vivos, nós também somos herança de Deus, porque somos todos filhos de Deus, por adoção, pela fé, pela graça. Deus é o seu Pai de criação, porque Ele nos criou. Ele é o Pai do universo. Ele é o Pai de todas as galáxias que existem aqui. Ele criou tudo. Então Ele é o Pai, Ele é o Criador. Você conhece alguma pessoa que já desejou a morte do pai? Muitas vezes por ganância, por dinheiro, por achar que eles estão atrapalhando a sua vida, e muitos desejam não sair de casa, como vimos, mas desejam pior, a morte dos pais. A herança sempre é compartilhada com os filhos na morte do pai. Quando o pai morre, se por acaso ele deixou algum bem, é dividido entre os filhos. A pensão também ajuda nos filhos até uma determinada idade. Ajuda também a esposa ou o esposo, se for no caso a morte da sua mulher ou da sua mãe. Então a herança é um bem, é um dinheiro. A herança também está ligada a um legado que Deus, através dos seus pais, deixou para vocês. Um legado de caráter, um legado de amor, um legado de determinação, de exemplo. Esse é a maior herança que nós devemos receber de nossos pais. O exemplo que Ele deu para te servir, para te ajudar, para de alguma forma contribuir com a sua criação. Esse pai da história que nós lemos nunca vai morrer. Esse pai aqui é o próprio Deus, o Jeová Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elion, o Adonai, o Yahvé. Esse pai está vivo, é eterno, não tem início e nem fim. É o próprio Deus imortal. Então, quando o filho caçula pede a sua herança, ele está aqui desejando a morte do seu pai. No seu coração, esse filho desejou a morte do seu pai, porque ele quer o seu bem, ele quer o seu dinheiro. E ele, tendo 2 filhos, o mais novo pediu a herança e queria receber antes do tempo
algum bem que o seu pai possivelmente ia deixar. Então, em seu coração, ele está desejando a morte do seu pai logo para ele. Ele quer o dinheiro e viver a sua vida longe do seu pai, longe dos olhos do seu pai, e viver de qualquer jeito para não ser chamado a atenção. E muitas vezes nós também queremos nos afastar do Pai para não sermos repreendidos. O nosso Pai que nos vê em oculto e não dá para fugir dele. Mas Ele sabe aonde nós estamos, sabe para onde você vai. Mas muitas vezes queremos que Ele desvie o olhar de nós porque estamos aprontando alguma coisa. E foi isso que ele quis, ele queria sair dos olhos do seu pai e queria ir com o dinheiro que ele viu que seu pai tinha. O pródigo pode ser chamado também de filho gastador, ou dissipador, ou aquele que esbanja, gasta mais do que possui. Olha, o pai... Eu desejo que você morra. Olha o que um ex-seminarista fez com seus pais. Esse Gil Rugai teria aproveitado o silêncio da noite no dia 28 de março de 2004 para aproximar-se da casa dos pais em Perdizes, bairro de classe média alta em São Paulo, e arrombou uma das portas a pontapés, empunhando uma pistola calibre 380. O jovem, então com 21 anos, matou o pai e a madrasta. Seu pai recebeu 5 tiros nas costas e sua madrasta levou 6 tiros. Terrível. Imagina, que triste. Ele podia ter motivos, mas não deveria cometer essa atrocidade. Ele poderia ter razão, mas não deveria deixar a carne falar mais alto e matar os seus pais. E já não moravam com ele. Não sei se ele tinha um ódio porque deixou a sua mãe e casou-se com outra mulher. Não sei se tinha ódio porque não foi cuidado de uma maneira que ele achava que deveria ser acompanhado pelo pai, ou foi abusado, ou inúmeras coisas, ou mesmo tenha tido o melhor tratamento do melhor pai do mundo e agora voltar e matar o seu pai dessa maneira. Olha o caso muito famoso que aconteceu aqui de Suzanne von Richthofen. Ela foi a que arquitetou toda a morte do seu pai. Ela matou os pais junto com o namorado em 2002, com pauladas de ferro, porque desejava a herança, desejava os bens, desejava não ser mais cuidada pelos seus pais. Então ela decidiu, junto com o namorado, dar um fim à sua família, inclusive indo até o sepultamento e chorando, como dizem, lágrimas de crocodilo. Aquela que estava ali era que tinha cometido essa atrocidade. E ela pegou 39 anos de prisão. E o Gil Rugai, 33 anos de prisão. E a palavra de Deus diz em Mateus 10, 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. A Bíblia já relata em Mateus 10, 21, que esses dias se aproximarão, estão cada vez mais acontecendo diante dos nossos olhos. Você sabe por que as pessoas jogam dinheiro fora? Você sabe? Por que esse jovem filho caçula perdeu tudo
o que ele recebeu do seu pai, gastando todo o seu dinheiro, desperdiçando com uma vida cheia de pecado tudo o que tinha. E quando chega ao fim do poço, é triste ver alguém passar fome. Ele está agora sem nada. Esse filho foi embora e deixou o seu lar e gastou tudo que recebeu com meretrizes, gastando tudo com bebida, com drogas, com farra, com festas, com jogos de azar, com apostas, na bebedeira com os amigos, porque quando você está com dinheiro, eles vêm junto com você, sentam na mesa, bebem com você, comem com você, nas festas, mas quando o dinheiro acaba, fica só, e bate aquela agonia, aquele sofrimento, e muitos dizem que comem o pão que o diabo amassou, significando que vive um grande sofrimento, que chegou o fim da linha, o fundo do poço, a miséria, a morte estava se aproximando desse homem. Mas ele lembrou, no meio do seu sofrimento, que ele tinha um pai ali. No meio do caos, quando ele estava querendo comer a comida dos porcos, e quem faz esse serviço de cuidar de porcos, na época do Velho Testamento, sendo ele judeu, era um serviço totalmente miserável, um serviço que eles tinham um preconceito enorme com as pessoas que trabalhavam com os porcos, porque o judeu não come carne de porco. Era proibido o judeu estar próximo dos porcos. Então esse filho caçula está no momento mais difícil da vida dele, ao ponto que ele está sentindo fome, e ele deseja comer a comida, hoje a gente fala, a comida dos cachorros, os restos que ficam do lado de fora da nossa casa, no lixo. E a gente já viu muitas pessoas passando no nosso lixo para ver se acha alguma coisa para comer. É o fundo do poço. É a maior dificuldade que um homem ou uma mulher pode viver, é não ter a sua subsistência, o mínimo para comer. Em Êxodo 34, versículo diz, fala: eu sou o Senhor, o Deus eterno, e tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Por isso esse pai, com um coração enorme, está esperando pelo seu filho. Muitas vezes nós esperamos por alguém voltar, que saiu, foi embora, e a gente sabe que se perdeu no mundo, se afastou de Deus, é um filho pródigo, é um filho que dissipou tudo que ele tinha com o pecado, e mesmo tendo para o seu sustento, a gente sabe que é uma vida sem Deus, uma vida sem a graça de Deus, uma vida distante de Deus, um coração movido pelo dinheiro, movido pela ganância, movido somente pela carnalidade, por festas pagãs. A gente sabe que saiu e perdeu-se pelo mundo, não somente financeiramente, mas principalmente espiritualmente. Mas nós oramos, mas nós esperamos, nós clamamos para que essa vida volte a si, reconheça
que ele tem um Pai bondoso e misericordioso, fiel, que espera por ele, que ora por ele. Aqui temos a essência da conversão, quando um homem e uma mulher caem em si e reconhecem os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Foi isso que aconteceu com o caçula. Ele está ali agora diante da misericórdia de Deus, de uma esperança que o pai dele possa tratá-lo como trabalhador, como um operário, como um servo, porque os trabalhadores do seu pai tinham de sobra o que comer, tinham uma dignidade. Ele já não tem mais, ele está perdido, só, mas uma esperança, uma fagulha em seu coração ainda se lembra do amor que ele tinha dentro de casa, um amor que ele sentiu alguma vez na sua vida, aonde ele entendeu que era Deus suprindo a sua necessidade, e ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, pequei contra ti diante do céu, eu errei, e diante do meu pai terreno também errei, em desejar a minha herança, em desejar a sua morte, em desejar não ser mais cuidado, e sair de uma maneira incorreta, em sair somente para aproveitar o meu prazer, a vida que eu acho que eu tenho que viver, porque eu vejo no Facebook, no Instagram, eu vejo nas mídias sociais, eu vejo na televisão, que a melhor coisa do mundo é viver, é aproveitar a vida, é curtir, é beber, é se entregar ao mundo, mas isso tudo é vaidade, isso tudo é uma enganação do diabo, temporário, e não traz o prazer verdadeiro, não traz a alegria verdadeira que ele sentiu falta, e reconhece que aquela alegria que ele sentiu, aquele prazer que ele sentiu, não levou a nenhum lugar, não trouxe paz ao seu coração, e ele decide voltar. Ele decide ir até o seu pai, e ele, no versículo 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele voltou totalmente sem nada. Voltou com roupas rasgadas, voltou todo sujo, imundo, tanto com a vida mundana, quanto também com suas vestes. Não tinha nem como comprar uma roupa para se vestir. E ele volta e o pai traz tudo para ele que ele precisa, dando sandálias. As sandálias significa que você tem dignidade. As sandálias nos pés significa que ele está tirando o mundo e colocando agora Cristo, colocando Deus em sua vida, reconhecendo que ele precisa andar no caminho de Deus, que ele precisa ser guiado pelo caminho de Deus, que ele precisa seguir os passos de Deus, orientado por Deus. No versículo 23 diz: trazei também um novilho, nós vamos dar uma festa, vai ter uma festa, porque o meu filho estava morto, ele morreu, mas reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a todos a se alegrar. Pare de viver com a sua razão, viva através da graça de Deus. O filho caçula, o pródigo, retornou, e agora o filho mais velho
que está fora, dizendo que não entraria. O filho mais velho observou toda aquela mudança, tudo que estava acontecendo, e ele não quis entrar na festa. Ele achou um absurdo fazer aquilo tudo por aquele filho, aquele irmão dele, caçula, que foi embora. Achou desnecessário, porque ele que estava na casa nunca teve uma festa. O pai vai até ele e diz: seu irmão estava morto, perdido, entra, vamos festejar. O orgulho e a vaidade de se achar melhor acaba destruindo o que devemos cultivar, a obediência ao Pai. Muitas vezes estamos aqui na casa de Deus, somos muito abençoados, quantos e quantos anos, louvando a Deus, e quando entra um morto, que Deus tocou no coração e revive, muitas vezes nós não aceitamos. Muitas vezes os filhos mais velhos que estão aqui há anos e anos, é a igreja de Jesus que está aqui há anos pregando o Evangelho, e muitas vezes não dá a ênfase que aquela pessoa precisa para firmar novamente no Evangelho. Não damos festas, ficamos com o coração orgulhoso, vaidoso, achando que nós que merecemos, porque estarmos aqui há anos e anos. Mas o pai olha para aquele filho mais velho e fala: tudo que eu tenho é teu também, é herança. Jesus lembra que os filhos pródigos estão retornando para casa, e que os filhos mais velhos, mesmo próximo da casa do pai, estão afastados, estão longe de Deus, somente numa religiosidade que não consegue enxergar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira graça de Deus, e não conseguem ser filhos obedientes. A verdade é poderosa, e nós devemos entender que nós somos filhos, filhas de Deus, e temos uma caminhada a seguir. E por isso, nesse dia especial, do Dia dos Pais, a maioria aqui, sendo mulher, não deixa de ter um pai espiritual, que ama vocês, que cuida de vocês. E nós, como filhos mais velhos, porque tem muitos caçulas perdidos por aí, devemos estar sempre alegre quando o filho retorna para casa. O nosso coração deve estar sempre regozijando de alegria quando o pecador se arrepende e confessa seu pecado e vem para a casa de Deus, precisando de amor e carinho, de um abraço do Pai e dos seus filhos. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, que bom é estar na casa do Pai. Que casa maravilhosa. A casa que o Senhor construiu com o teu próprio sangue. Tenha misericórdia de nós. Tira do nosso coração qualquer vaidade, qualquer orgulho. Nós não somos melhores. Nós temos o melhor Pai do mundo. O Senhor que é bom, o Senhor que é melhor, o Senhor que é tudo o que precisamos. Nós somos necessitados da Tua graça. Nós que precisamos do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade. Nós que precisamos nos firmar na Tua casa dia após dia, e como Davi desejou, viver por longos dias na sua casa, onde a
benignidade dura para sempre. Nos firma, Senhor, no teu caminho. Tira, Senhor, qualquer raiz de amargura por algum pai terreno que nos trouxe tristeza. Nós, como filhos e filhas de Deus, liberamos o perdão aos nossos pais. Mesmo que eles já estejam mortos, Deus, nós liberamos do nosso coração qualquer tristeza, amargura e sofrimento que um dia os pais terrenos causaram em nosso coração. Estamos limpos nessa manhã, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue e nos purificou de todo o pecado. O Senhor, como Filho obediente, Jesus Cristo, veio a essa terra e, como homem 100% encarnado, foi fiel até o fim. E 100% como Deus, completamente divino, assumiu todos os nossos pecados e na cruz morreu por nós. Como um filho obediente, se entregou e cumpriu a tua missão. Nós queremos seguir o teu exemplo como bons filhos, obedecer ao nosso Pai, seguir os passos do nosso Pai. Troca nossas sandálias nessa manhã, para que possamos andar em teus caminhos. Guia-nos sempre em tua direção. Protege cada filho, cada filha, que o Senhor venha, Senhor, colocar a tua mão poderosa na vida deles, trazendo sempre o compromisso de te servir e te adorar. Afasta de nós a ganância, afasta de nós todo sentimento mal e coloca somente a tua presença em nossos corações. O teu fruto do Espírito Santo, a tua santidade, o teu amor é o que desejamos. Cumpre em nós o teu querer. E nós te pedimos que o Senhor venha estar conosco, sempre, como um bom Pai, nos amando, como um bom Pai nos abraçando, e como um bom Pai nos perdoando, através do teu Filho Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?
você está